Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, de uma relação interessantíssima, diga-se de passagem, que tem a ver com a psicologia do Carl Gustav Jung, certo? Alquimia e maçonaria. Então a temática do vídeo vai ser essa aqui, que é a pergunta do peregrino aqui. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixe o seu like e ative as notificações. E assim você fica por dentro de todos esses assuntos que acabam orbitando, né, a questão maçonaria. Uma questão deveras interessante, diga-se de passagem. Pois bem, aqui é o seguinte, é o comentário do User, né? User, deixa eu ler aqui. User, tá pequenininho para mim aqui, vamos ver se eu aumento. Aqui, agora sim. User, saudações, amado irmão Miller. Qual a relação entre psicologia de Jung, a alquimia e a maçonaria? Foi no vídeo que eu fiz aqui sobre os ritos, né? Foram os ritos aqui, ó, raízes francesas dos ritos da maçonaria. Raízes francesas aqui, ó, tá aqui, ó. Certo? E daí ele já engatou mais uma aqui, ó. Saudações, meu amado irmão. A incompatibilidade entre maçonaria e comunismo socialismo? Sim, obviamente. Como funcionam as sessões maçônicas nas ditaduras? Então vamos responder essa questão aqui do User. Então a questão aqui é primeiro, né, para começar de trás para frente, de frente para trás, né, existe maçonaria, como funcionam as sessões maçônicas em ditaduras? Não sei. Não sei. Perdão. Mas posso até me aprofundar nisso daí. Eu sei que alguns países, cara, quando a gente entra nessa seara da política mundial, é extremamente complicado, né? Por quê? Você vê alguns países que você vê notoriamente que é uma ditadura, ou seja, a liberdade é cerceada, né? Entre outras questões que envolvem esse conceito, né? Mas você vê que às vezes existe maçonaria. Exemplo, aqui do nosso lado, né? Nós temos a Venezuela, né? Que é a República da Venezuela, né? Eu não sei o nome certinho, mas lá, República Democrática da Venezuela. O que a gente tá vendo aqui? Eu moro em Curitiba, eu vejo um monte de venezuelano fugindo e vindo para cá trabalhar, né? Beleza. Ajudamos na forma como é que é? Na melhor, não sou contra, na verdade, né? Não sou contra. Eu acho que as pessoas têm que ser acolhidas, né? A maçonaria, inclusive, faz bastante essa parte do acolhimento às pessoas necessitadas nessa situação, certo? Inclusive tem essa questão aí, ok? Só para constar, né? Porque acaba não fazendo muita propaganda do que é feito a maçonaria, né? Dessas questões de auxílio humanitário, certo? Mas é feito. Ponto, né? Certo? É feito. E você vê que é um regime que fala-se, né, que é uma democracia, mas assim, na prática a gente tem visto outras coisas. Por que as pessoas fogem dos países para outros? Porque existe algum problema lá, né? Então, como os meus antepassados vieram aqui para o Brasil, né, no século XIX e tal, né, porque tinha problemas lá na Europa, certo? Problemas de escassez, de guerra, de perseguição, depois outra guerra e assim foi, né? E foi antes escassez, né? A minha família já deu aquele problema lá com Napoleão Bonaparte, né? Muitas das partes dos antepassados, né, que são mais antigos aqui no Brasil, vieram a partir aí do século XIX, no começo do século XIX, justamente por questões napoleônicas, né? O Napoleão acabou detonando lá, o Império Napoleônico, né? Acabou, vamos pôr assim, detonando mesmo, a palavra é detonar alguns países, né? E as pessoas lá não tinham mais condição de vida, acabaram vindo para o Brasil, né? Mas isso é uma outra história, né? Mas entender o contexto, pessoas acabam saindo do lugar onde nascem, né? Onde se desenvolvem, porque existem problemas. Certo? E daí como é que funciona a maçonaria? Eu sei que funciona, lá existe na Venezuela, porque já entrei em contato, já conversei, não muito, en passant, com irmãos venezuelanos, certo? E parece, se eu não me engano, muitos já foram acolhidos aqui em lojas brasileiras também, né? Então tem essa situação, existe. Como que é? Eu vou até, eu tenho que conversar com um irmão aqui brasileiro, que falou que tem venezuelanos aí entrando lá na loja dele, eu vou fazer uma visita e depois eu trago essa questão ali mais pormenorizada aí para o pessoal saber, certo?
Ixi, começou o bicho pegar aqui. Desculpa. Então, o que é que acontece? Existe? Como funciona? Existe a função, existe o rito escocês, por exemplo, existem as práticas maçônicas, acabam existindo, né? Uma escala mais reduzida, mas acabam existindo. Eu vou trazer informações mais fidedignas numa próxima situação, mas existem, é uma situação, certo? Também eu já até comentei aqui há alguns anos, né, de uma conversa que eu tive com o irmão que teve em Cuba, né, que é uma outra situação também lá, né, situação do governo, mas a maçonaria lá também existe. Mas tem outras ditaduras lá, como o Kim Jong-un lá do Coreia do Norte, que daí não se sabe, mas creio que não deixa essas coisas acontecerem, né, porque existe mais essa questão de incompatibilidade, né. A gente tem que entender que essas coisas não são assim preto no branco, né. Então, o que eu quero dizer com isso? Maçonaria, via de regra, é uma instituição de liberdade de pensamento, né? Ela então não pode se atrelar a um regime que é um regime fechado, que não deixa a expressão, né, ser fomentada, não fomenta a questão da livre expressão. Então é complicado ver maçonaria em determinados locais assim. Então acabam existindo uma ou outra manifestação, sempre tímidas para falar a verdade, quando existe, né? Tanto em Cuba quanto a Venezuela, por exemplo, que eu tenho um pouco de noção. Não visitei esses países, mas tenho um pouco de noção de ouvir falar de irmãos que foram visitar lá, ou mesmo de pessoas maçons desses locais, certo? Que o negócio é meio diferente, né? Meio complicado, meio um ciclo muito fechado também, né? Fechado e complicadíssimo, complicado, né? Então, a outra pergunta que você fez, comunismo e socialismo tem compatibilidade com os conceitos da maçonaria? Não. Não, também não tem, né? Maçonaria é uma ordem tradicional. Quando eu falo de tradição, como é que eu vou transmitir isso daí? Se fala em uma fonte de conhecimentos, né? Uma fonte de conhecimentos sagrada, inclusive, né? A maçonaria trabalha muito com esses elementos, né? Dos ritos, símbolos e mitos que eu sempre falo aqui também. Então, essa questão do comunismo, né? Do comunismo, do socialismo, ela é uma vertente, né? Também muito complexa, vamos pôr assim, da gente colocar preto no branco, né? Não é uma coisa tão simples, né? Mas ela vem de ideias neoliberais, por exemplo, né? Que são contrários às ideias conservadoras e tradicionais. Então, no final, são antagônicas, né? Então a maçonaria não é comunista, como o pessoal fala. Não é comunista, né? Não é um regime comunista. Se você observar, por exemplo, a questão estrutural da maçonaria, você vai ver que é muito bem organizada, né? Diferentemente da questão do comunismo e tal, pode se confundir na questão da irmandade, né? Que é um conceito onde todos acabamos sendo irmãos, fazemos parte de uma irmandade. Assim, sim, né? Mas existe toda uma estrutura, né? Muito diferente do comunismo, né? E quando eu falo de comunismo, se você não sabe o que eu estou falando, veja o modelo de comunismo da China, veja o modelo de comunismo da União Soviética, veja o modelo de comunismo de Cuba anterior, né? Agora está abrindo aí. Então você veja que não existe uma compatibilidade com essa questão, né? E nesses regimes comunistas acabam virando, no final das contas, totalitaristas. Entra na outra questão que eu já toquei anteriormente da ditadura, né? Como que uma sociedade, uma associação de liberdade de expressão, né, liberdade de pensamento, né? A maçonaria é oriunda também dessas questões de liberdade, é uma corrente de liberdade de pensamento, não tenho o que discutir com relação a isso, né? E não pode ser cúmplice dessas questões, por exemplo, ditatoriais, né, ou autoritárias, né? Então são coisas que de fato não são compatíveis, né? E o socialismo, como você falou, na verdade ele vai descambar a questão do comunismo mais para frente, né? Para quem não conhece a história do socialismo, conheça um pouquinho da história do desenvolvimento da política francesa e dos socialistas utópicos, né, de esquerda lá da França, beleza? Não vou mais me aprofundar nessa questão. Voltando à primeira pergunta, que é ali, ó, que ele fez a relação da psicologia do Jung, né, com a alquimia e a maçonaria, certo? Então o que nós temos aí nesse cenário, né? O Carl Gustav Jung era um parceiro, foi um aluno e tal do Freud, né? Quando a psicologia estava, eu vou falar psicanálise, psicologia de forma geral, né? Tava tendo um desenvolvimento, né? São grandes pensadores com linhas distintas de pensamento, são escolas, basicamente, a gente pode falar. Eu não sou psicólogo, não sou psicólogo, né? Conheço um pouco, obviamente, né, dessas questões todas, né, por interesse
Sim, tem interesse particular, né? Como é que funciona a psicologia e tal, né? Mas não sou um profissional de forma nenhuma. Mas o que eu levo a entender durante todos esses anos, que eu li muitas coisas do Jung, por exemplo, essa questão do simbolismo, a gente vê a similaridade, né? O Jung trouxe alguns conceitos, né? Ele trabalhou muito com esse conceito da simbologia, né? Que daí se você pegar o sistema do Jung, por exemplo, e pegar o sistema da maçonaria, você vai encontrar similaridades no que tange, por exemplo, essa sistemática da simbologia. Aí você vai ver similaridades, né? Então, existe uma relação, né? Por que existe uma relação? Porque os símbolos utilizados são símbolos tradicionais. Símbolos tradicionais são símbolos comuns em várias e várias culturas, então você vai encontrar similaridades em várias e várias simbologias, certo? Então o Jung era um estudioso dessa questão, né? Não tem dúvida com relação a isso, né? Então existe essa similaridade. A questão da alquimia é uma questão à parte. Quando a gente começa a observar e estudar os rituais antigos, por exemplo, da maçonaria, você vê que, por exemplo, né, principalmente na França, e por isso que é interessantíssimo a gente conhecer o desenvolvimento da maçonaria lá na França, os sistemas maçônicos, os graus, né, que acabaram se desenvolvendo lá de uma forma assim magnífica, excelente, na verdade, né? Você vê que houve naquela ocasião, né, uma entrada, certo, de muitas pessoas que se interessaram por esse assunto da alquimia. Do que se trata isso daí, né? Nós temos duas questões, né? Como na maçonaria, né? Na maçonaria, por exemplo, você tem a linha dos maçons antigos, né? Que eram os caras que construíam as catedrais, eles eram operativos, né? E depois nós temos a maçonaria contemporânea, que é uma maçonaria muito mais intelectualizada, já uma sociedade muito mais ampla, né? Diga-se de passagem, com uma doutrina muito mais pesada, né, muito mais, vamos dizer, pesada no sentido de carga de conhecimento, de acervo de conhecimento, eu quero dizer nesse sentido, né, do que simplesmente os operativos. Por quê? Eles dedicavam-se somente à questão da construção, aos segredos da construção, como é que eu vou talhar aquela pedra direito, como é que eu vou talhar aquela madeira, como é que eu vou fazer aquele vitral, né? E assim foi no desenvolvimento da humanidade. Isso é uma questão, né? Mas eram conhecimentos direcionados à questão da construção em si. Certo? E na maçonaria contemporânea nós temos um estudo muito mais aprofundado de conceitos tradicionais, das virtudes, certo? Eu vivo falando aqui, fiz um vídeo esses tempos do trivium e quatrivium, a sua importância, né? Isso não é uma coisa que a maçonaria inventou, mas ela agregou esse conhecimento, né? Por isso que eu sempre digo que a maçonaria é o suprassumo do conhecimento da humanidade. A doutrina maçônica, ela é vasta, ela é profunda, ela é densa, ela traz o conhecimento da humanidade. Não tenha dúvida com relação a isso. Nessa capa, né, que a gente vê dos construtores, né, dos aventais, do esquadro e compasso, do malho, do cinzel, né, mas ele traz, toda essa simbologia trazem muitos e muitos valores também, né? E a alquimia tinha uma questão muito parecida, né? Porque tinha os alquimistas, como o Raimundo Lull, por exemplo, né? Que lidavam tanto na questão prática da alquimia, ou seja, pegar e tentar entender qual que era a essência de determinado elemento, né, o metal, e transformá-lo, né? E daí tem todas aquelas lendas lá da pedra filosofal, do elixir da longa juventude, né? Acabou sendo romanceado muita coisa nessa questão, né? Sabe? Ou seja, foram criadas lendas em cima dessas questões todas, né? Não eram bem assim. Os caras trabalhavam na prática, naqueles laboratórios alquímicos lá no fundo do porão, escondidos, transformando lá, trabalhando com mercúrio, né? Tentando diluir os metais, aumentando a pressão, aumentando o calor, trabalhando com termologia, né? Na parte da física lá, tentando conhecendo a tabela periódica e sabendo a massa, sabendo o ponto de ebulição de determinado metal e como que, se você junta com ele, como é que ele se transforma, enfim, uma questão operativa, né? Uma questão operativa, a que ponto é o ponto de ebulição, esse tipo de coisa. E daí nós temos dentro essa aí é a questão prática de transformação da liga dos metais, podemos pôr desse jeito, né? Que é a questão prática da alquimia operativa, né? Dessa transformação, né? O que nós temos hoje, por exemplo, um anel. Esse anel não é de, por exemplo, prata puro, né? É uma liga de prata. Nós temos o aço é uma liga de ferro, né? Com zinco, com cobre, se eu não me engano, lá tem algumas questões assim.
Certo? Então essas coisas foram se desenvolvendo a partir de conhecimentos alquímicos que nós temos hoje, né? Certo? Hoje nós temos os blends aí, né? Chama blend. Você pega, tem os whisky aí, né? Eu acho um sarro, de vez em quando eu vejo aí. Ah, tem um whisky com blend importado. O que é o blend? É uma mistura, né? Uma mistura de coisas, né? O que tem dentro, Deus sabe o que tem dentro, né? Então, enfim, sabe, tem todas essas histórias que têm essa interligação que de fato é muito interessante também e compensa uma pesquisa muito mais aprofundada nesse tipo de assunto. Mas eles tratavam também de uma questão de transformação interna. Eles entenderam, né? Eu até escrevi um livro lá que é a tradição maçônica, não está aqui agora, aqui, acho que está aqui. Deixa eu ver. Ah, se não tiver aqui, não está aqui, não está aqui perto da minha mão, aqui tem um monte de livro ali, mas enfim, tem meu livro lá no meu site, luismiller.com.br, a tradição maçônica e as raízes da sabedoria, também eu escrevi sobre essa questão dessa transformação da alquimia, né? Então a alquimia, num sentido mais amplo de consciência, né, onde esses alquimistas que já tinham um acervo de conhecimento muito parecido, assim vamos dizer, com o que a gente vê na maçonaria, né? Eles viam essa passagem que a gente chama de Nigreto, Nigreto, Albeto, Rubeto, certo? Então é uma transformação. Agora, deixa eu ver, eu vou ter que ver esse negócio. Pera aí. Dá licença aqui, deixa eu pegar que tem um monte de livro aqui, tá? Aqui, achei. Eu conto essa história nesse livro meu, que é a tradição maçônica, né? Então eu falo aqui, justamente aqui, ó, cadê domínio iniciático, Clube dos Cavaleiros, História, Via Mística, Via Hermes, tradução da Tábua de Esmeralda, aqui, ó, Vitriol. Tem aqui um acervo que eu falo justamente dessa questão de forma mais pormenorizada. Ó, que legal, interessante, né? Tem umas figurinhas aqui, ó. Aqui, ó, fala dos elementos e tal, né? Não é um livro só de preto e branco, ó, que legal, aqui, ó. Via iniciática, né? Mas eu falo aqui justamente dessa passagem do Nigreto, Albeto, Citrineto e Rubeto, né? Mas basicamente nós temos o Nigreto, negro, né? Negro. Daí eu explico ali de forma pormenorizada o Albeto, que é a parte da alquimia onde entra em ebulição, ou seja, fica mais sutil, sobe, e depois o rubeto, né, que é o vermelho, rublo de vermelho, né, então onde se condensa. Então aqui nós vemos uma fórmula alquímica que chama solve e coagula, né, no português. E a maçonaria acaba adotando essa questão, né, porque a base do conhecimento é justamente essa, né, você tem uma coisa dura, né, uma coisa rígida, ela é quebrada, ela é agregada de outros valores e ela se torna uma outra coisa. Então esse é o princípio do solve et coagula. Na questão da maçonaria, como que é utilizado isso na prática, né? A pessoa entra lá, então usa aquelas terminologias interessantíssimas dos construtores, a pedra bruta, por exemplo, né? Então a pedra bruta vai ser lapidada, né? Esse lapidar é o conhecimento que vai sendo agregado, é o acervo que cada pessoa é uma pedra bruta que vai sendo lapidada, né? Então essa lapidação é o acervo de conhecimentos que essa pessoa vai agregando. E no final desse processo, a pedra vai ficando polida, né? Ou seja, vai tornando-se mais, como é que a gente pode pôr assim, mais sofisticado, né? Talvez seja um termo mais correto nessa questão, né? Mas mais sutil, certo? Com muito mais valor, podemos pôr desse jeito. Porque uma pedra comum, né, que não é trabalhada de forma nenhuma, ela tem um determinado valor. Mas se ela for muito bem trabalhada, né, muito bem lapidada, esse valor torna-se muito maior, né? Então funciona mais ou menos nessa questão, né? Essa relação, né? Da psicologia com relação aos símbolos, né? O Jung, basicamente, o estudo da questão dos símbolos e por que existe na maçonaria similaridade, porque os símbolos são tradicionais, certo? A maçonaria também acaba adotando nesse formato que eu falei, não? Então, aqueles elementos, né, que a gente vê na alquimia antiga, como, por exemplo, o mercúrio, né, o sal, o enxofre, que representa o espírito, a alma e a matéria, né? O sal, a matéria, o enxofre, a alma, o mercúrio, o espírito, também são trabalhados de forma simbólica na maçonaria. E traz, né, esse grande lance, né, que é esse que eu falei do Nigreto, Albeto e Rubeto. Na verdade, é o grande, podemos pôr assim, a grande jornada da alquimia, né? E na maçonaria, idem, a mesma situação, a gente vê a mesma situação e a mesma similaridade. Nós temos um grau
que é o grau 28 no rito adoniramita e também, obviamente, no rito adoniramita com 33 graus, certo? E no rito escocês antigo é aceito, na verdade, com 33 graus também, né? Nos graus superiores, nós temos o Cavaleiro do Sol, né? Que é um grau 28, que ele é dedicado a essa questão, a pesquisa é um grau de cavalaria, então já traz, isso quer dizer o seguinte, né? Que já traz todo um conteúdo, um conceito cavalheiresco, né? Das virtudes dos cavalheiros, né? Que tem uma inspiração, obviamente, nos templários, aí nessa questão dentro dos sistemas maçônicos, né? Mas que traz, né, enfaticamente toda essa simbologia de alquimia. Então, por isso que vale a pena conhecer os graus superiores, né? Então, é isso, querido user. Espero que tenha respondido não só a questão do Jung, da alquimia, da maçonaria em si, falando sobre isso, fazendo o aglutinado dessas informações, e também esclarecendo essa questão das lojas maçônicas em ditaduras e comunismo e socialismo, né, se há compatibilidade. Espero que tenha compreendido, entendido essa questão. Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Convido você a conhecer, obviamente, lá meu site, luismiller.com.br. Tem muito livro lá, né? Já são algumas dezenas de livros escritos. Certo? Tem os livros, os cursos em vídeo também, muito bacanas, que vão te dar um adianto, assim, vão criar um acervo muito interessante, né? No que tange ao conhecimento, né, da maçonaria. São cursos simples, valores simbólicos, certo? Que vão trazer um conhecimento ímpar, certo? Então, pense no assunto e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço.